Olá, professora. Sou o Ismael. Agora eu vou estar apresentando meu trabalho sobre Lean Manufacturing na disciplina de Comunicação Oral Escrita. Então, para iniciar, eu queria falar um pouquinho sobre o que é o Lean Manufacturing. Então, aqui tem um pouquinho dos conceitos do que é. É uma filosofia de gestão que consiste em aumentar a produção com a menor quantidade de recursos possíveis, também chamado de produção enxuta ou produção puxada, porque a ordem de fabricação é liberada conforme a demanda solicitada. O conceito tem como características a eliminação de desperdícios e a adoção de estoques mínimos, ou seja, então aqui no Lean, um dos principais conceitos e um dos principais objetivos é eliminar desperdícios e produzir só o que é solicitado, né? Então, uma empresa onde o cliente faz o pedido e aquilo vai ser produzido conforme a demanda dos clientes, e não uma produção empurrada, como algumas empresas ainda adotam esse estilo de produção, onde é uma produção em massa. Aí muitas vezes essas empresas precisam de um estoque maior, de uma capacidade maior, e o Lean vem justamente para fazer essa produção enxuta, né, para diminuir um pouco os estoques, para diminuir o espaço, para diminuir até mesmo o tempo, enfim, fazer o reverso da produção empurrada, né, que é quando a produção é feita em altas demandas e muitas vezes sem necessidade. Também é comum aplicar práticas que mantêm os estoques reduzidos ao máximo, uma vez que a produção sob demanda não há excesso para armazenar. Então, aqui, como eu já havia comentado, a redução de estoques é uma dos principais intuitos do Lean. No entanto, aumentar a produtividade não significa comprometer a qualidade. Então, por mais que isso seja o Lean seja implementado com o intuito de aumentar a produtividade com esse formato de atender só as demandas do cliente, a qualidade tende a ser um pouco melhor do que a produção empurrada, né? Porque a produção empurrada, ela muitas vezes está preocupada só com o número que ela precisa atingir e não com a qualidade. Então esse é um outro atributo, um outro tópico importante que o Lean tenta trazer aí, aumentar também a qualidade dos produtos para ser entregue para o cliente. Então, o foco do Lean é a eliminação de desperdícios, e aqui tem alguns tópicos, né, dos quais são os oito maiores desperdícios que a gente encontra aí quando a gente começa a aplicação do Lean. Defeitos, erros em materiais, peças, processos e produtos. Então, o Lean vem com essa filosofia aí de tentar reduzir ao máximo os erros, né? Então, quando tu produz menos, com certeza tu vai produzir com maior qualidade, e esse é o intuito do Lean, né? Ele fazer uma produção assertiva, de acordo com a demanda do cliente, até para que esses defeitos, esses erros durante os processos produtivos sejam evitados. Excesso de produção, que esse é um dos maiores atributos, né, que o Lean vem para corrigir, que é excesso de produção, adquirir mais materiais do que necessário e produzir mais do que o cliente precisa. Então isso daqui, quando acontece, muitas vezes o estoque da empresa fica sobrecarregado, não tem lugar, precisa aumentar espaço, aumentar pavilhão, sem muitas vezes necessidade. Então o Lean já vem para eliminar esse excesso de produção aí, consequentemente um estoque muito grande. Estoques, armazenar produtos em grandes estoques decorrentes do excesso de produção ou da compra excessiva de matéria-prima. Então, aqui, como eu já falei, tanto o produto pronto quanto a matéria-prima para produzir o produto, né? Se tu produz em massa, tu vai ter um estoque antes e depois da produção alto, né? Então, o Lean vem para baixar tanto o estoque da matéria-prima, que vem antes da produção, quanto o estoque do produto finalizado.
processos desnecessários, relatórios, processos e burocracias desnecessárias que não agregam valor ao cliente. Por exemplo, muitas empresas acabam gerando processos que não agregam valor ao produto, né? Então, às vezes, tu vai tirar uma peça de um torno, tu vai criar um processo de, sei lá, fazer uma furação ou fazer um desbaste, sendo que a própria máquina tem a capacidade de fazer isso, né? Então, tu compactar esses processos, né? Enxugar um pouco esses processos, tirar processos que não são necessários ou que tu pode fazer mais rápido, ou tu pode fazer numa máquina e de repente tu está fazendo na mão. Isso daí é uma coisa que também o Lean vem para tentar resolver, né? A gente tentar automatizar o máximo de processos para que o produto saia o mais rápido possível e com a menor burocracia possível também. Movimentos desnecessários. Deslocamentos que poderiam ser evitados ou eliminados para conferir mais tempo e eficiência aos colaboradores. Então, também acontece muito nas empresas, por exemplo, a movimentação, principalmente com empilhadeiras. Às vezes o material vai para um lugar, para depois ele chegar na máquina, ele passa por 2, 3, 4 lugares, sendo que se ele fosse diretamente para a máquina, já seria um ganho de movimentação, aí, uma eliminação de tempo perdido na movimentação muito grande. Então o Lean também vem para tentar corrigir essas falhas aí de movimentação. Transporte necessário, basicamente a mesma coisa, né? Tanto o transporte dentro da empresa como o transporte fora da empresa, a chegada de matéria-prima e também a chegada do produto finalizado no cliente. Então, o Lean também vem com essa ideia de tentar eliminar esses transportes desnecessários e que acabam muitas vezes até gerando atrasos de entregas, né? Espera, pausas no trabalho ocasionadas por problemas técnicos, falta de profissionais, demora na liberação de alguma operação. Então o Lean também vem para tentar prever essas pausas programadas, pode-se dizer assim, para tentar fazer da forma mais rápida possível para que os operadores em máquinas ou em algum processo não fiquem parados por conta de falta de alguma coisa. Então, isso também, quando tu produz de uma forma programada para atender só aquilo que o cliente precisa, tu acaba eliminando essa espera, né? Porque tu vai produzir exatamente aquilo que já foi projetado e foi programado. Então as peças vão chegar no lugar certo, na hora certa, para a pessoa certa. Talento não utilizado. Colaboradores que desperdiçam seu talento com trabalhos desnecessários ao invés de agregar valor à indústria com suas habilidades. Então, muitas vezes tem um operador que é um programador, então o Lean também vem para conhecer um pouco mais das pessoas e fazer com que seja tirado o melhor delas em cada função, em cada área. E aqui as 5 etapas para a implementação do Lean. Então, como que a gente pode implementar, começar, né? Claro que é um processo muito complexo, mas de que forma a gente pode iniciar, né, a implementação do Lean em algum processo. Definir valor, identificar o valor que o cliente está disposto a pagar pelo produto, ou seja, não agregar nada a mais daquilo que o cliente não deseja pagar, né? Então não adianta eu criar um processo a mais, sendo que aquilo não vai agregar nada para o cliente, né? Não vai fazer sentido nenhum para ele. Mapear o fluxo de valor, esse é o momento em que o valor descoberto na primeira etapa é usado como referência para identificar as atividades que contribuem para ele. Tudo aquilo que não agrega valor é um desperdício e deve ser eliminado. Então, como eu já falei, às vezes algum processo que é repetido, ou algum processo que podia ser feito dentro de uma máquina, está sendo feito manual. Então é importante enxugar esses processos que não estão agregando valor aí, até para que o custo seja repassado de forma correta para o cliente. Criar um fluxo, então aqui é criar
A próxima etapa é criar um fluxo para melhorar o lead time e garantir que os processos sejam tranquilos, seja no recebimento dos pedidos ou nas entregas. A manufatura enxuta tem como princípio fazer com que os processos se movam em fluxo constante sem interrupções. Então, aqui é como eu já falei, né? Eliminar qualquer tipo de perca no transporte, seja interno ou externo, né? Tentar criar um fluxo e fazer com que esse fluxo flua de forma natural. Sistema pool. Essa é a etapa que só se inicia quando existe uma nova demanda. A manufatura enxuta usa um sistema puxado, onde as necessidades de estoque são determinadas com antecedência ilimitados, ou seja, os produtos são criados a partir de um pedido e nas quantidades necessárias. Então, como eu já falei também, o Lean vem para eliminar esse sistema puxado aí, né, e trazer uma produção mais enxuta, né, produzindo só aquilo que é necessário para atender a demanda do cliente. Busca da perfeição. Os desperdícios não são evitados logo nas primeiras 4 etapas do ciclo. No entanto, a busca pela perfeição é a mais importante do Lean, e a melhoria contínua de processo deve fazer parte da cultura organizacional de qualquer negócio. Cada colaborador deve fazer um esforço para alcançar a perfeição na entrega dos produtos, com base nas necessidades do cliente. Uma empresa que aprende sempre encontra maneiras de melhorar seus processos no dia a dia. Então é importante a gente ter uma melhoria contínua nos processos aí para que tudo que foi dito anteriormente seja constante, né? A principal característica para a implementação do Lean é a constância, né? Não vai ser de primeira que tudo vai dar certo, que tudo vai ser perfeito. O importante é que haja um processo de continuidade no que vem sendo implementado. Então era isso, meu trabalho. Passou um pouquinho aí dos 10 minutos, mas é isso aí.